Boa noite. Resgatando o último vídeo, eu fiz o upload aqui de uma tabela contendo a produção agrícola no Brasil, certo? Aqui no meu QGIS eu vou abrir o gerenciador do banco de dados, venho aqui em PostGIS, abrir também a conexão aqui, tudo certinho, está conectado no meu banco local, né? E a tabela em questão é essa aqui, ó. Ela traz a informação da produção agrícola em toneladas no Brasil. Ou seja, tem 18 culturas agrícolas que eu selecionei aqui para cada município brasileiro, certo? E nessa coluna aqui, ó, PROD T, eu tenho a minha produção em toneladas. O que acontece? Essa coluna aqui, apesar de trazer valores que eu, o usuário, interpreto como número, ela está do tipo varchar. Se eu vir aqui nas informações da tabela, certo? Eu tenho as colunas aqui. Aqui, ó, prod underline t, ela está do tipo varchar. E eu não quero esse tipo de dado para produção em números, no caso, certo? Eu sei que a minha produção está do tipo inteiro aqui, só que a coluna está do tipo varchar. O que eu preciso? Eu preciso criar uma nova coluna no formato inteiro, certo? Para fazer isso, eu posso abrir essa tabela no meu QGIS, ir lá na calculadora de atributos, habilitar a edição, criar uma nova coluna e tudo mais. Ou eu posso utilizar também comandos SQL, certo? Então, o que eu vou fazer agora é adicionar uma nova coluna do tipo inteiro, utilizando um comando SQL. Aqui no meu QGIS, para eu executar os comandos SQL, eu seleciono a minha tabela aqui no meu gerenciador de banco de dados, correto? Habilito aqui a janela SQL e aqui eu posso fazer minhas consultas, posso fazer inserção de coluna, remoção de dados, tudo mais, sempre utilizando linguagem SQL, certo? Como eu mencionei também anteriormente, esse gerenciador de banco de dados é apenas uma interface de acesso para o meu banco de dados. As mesmas edições que eu faço aqui, de seleção, de update na coluna, remoção, tudo mais, eu poderia fazer também aqui no PGAdmin, certo? Eu conectaria no meu banco de dados aqui, viria aqui na minha tabela, essa tabela aqui, ó, tab produção, essa é a mesma tabela, ou seja, essas duas são a mesma coisa. A única coisa é que aqui eu estou utilizando uma interface no QGIS, que é o gerenciador banco de dados, e que eu estou utilizando uma outra interface que é do PGAdmin. Mas o PGAdmin também tem aqui a minha janela SQL, aqui em cima. E eu poderia fazer a seleção. Por exemplo, deixa eu voltar ali no QGIS, que ele facilita. Aqui no QGIS tem algo positivo, que ele tem o auto-preenchimento, né? Então, conforme eu for preenchendo aqui, escrevendo, ele já vai me dando sugestões de preenchimento. A mesma coisa não ocorre aqui no PGAdmin, ó. Se eu vir na janela SQL aqui, ó, select, ele não aparece nenhuma dica para mim. Então eu teria que trazer de cabeça ou copiar de algum lugar para saber o que é, quais são os comandos que eu estou inserindo, certo? Então eu vou fazer aqui porque é mais fácil, né? Ele me dá um indicativo do que utilizar aqui. Select asterisco. Lembrando que quando eu coloco select asterisco, eu estou trazendo todas as colunas da tabela. O asterisco representa isso. From é de onde que eu estou trazendo a informação. From tab, underline produção agrícola Brasil. Aqui, ó. Como o meu dado está no esquema público, eu não preciso colocar aqui antes do nome da tabela o esquema. Se estivesse em um outro esquema, por exemplo, eu teria que colocar o nome do esquema primeiro aqui, ponto, e daí o nome da tabela, certo? Como agora os dados que estão no esquema público, aqui, você não precisa inserir ele antes, somente se for num outro esquema. Por exemplo, se eu quisesse adicionar um outro esquema aqui só para produção agrícola, alguma coisa nesse sentido, certo? Aqui eu vou fazer direto. Então o que eu estou fazendo aqui? Selecionando todos os dados, todas as colunas da minha tabela Tab Produção Agrícola Brasil. Eu vou executar aqui só para mostrar para vocês. Ou seja, ele retornou 35 mil linhas, 224 aqui, correto? Se eu pegar essa mesma SQL, essa mesma consulta aqui, ó, vou copiar ela, eu vou executar aqui no PGAdmin, certo? Eu executo aqui também, ele vai me trazer o mesmo resultado. Olha aqui, ó. É o mesmo resultado que ele me trouxe lá, porque a consulta SQL é a mesma. Ou seja, ó, mesma quantidade de linhas, tudo certinho. A única diferença é que aqui eu estou utilizando, aqui na minha direita, o gerenciador de banco de dados do QGIS,
E aqui eu estaria utilizando o meu próprio PGAdmin, que é uma outra interface, correto? Eu pretendo focar aqui no QGIS, porque daí já tem interação com o canvas do QGIS, quando eu carregar algum mapa eu consigo fazer uma visualização. No PGAdmin 4, esse aqui é o PGAdmin 3. No PGAdmin 4, ele já tem uma opção de quando você faz um select em algum dado que tenha geometria, ele já permite que você visualize esse dado geométrico também no PGAdmin. Isso não tem no PGAdmin 3, aqui até onde eu sei. E como eu trabalho com ele ainda, eu prefiro trabalhar com o PGAdmin 3, eu acabo utilizando o QGIS aqui para a parte de visualização. Então deixa eu fechar aqui, não. Minimiza aqui, correto? E foco aqui novamente no meu gerenciador banco de dados. O que eu quero fazer agora? Eu quero criar uma nova coluna, ou seja, eu quero adicionar aqui uma nova coluna. Eu poderia saber de cabeça qual query SQL eu utilizaria para fazer essa criação, certo? Mas no caso eu vou utilizar aqui o bom e velho Google aqui. Vou no meu navegador, né? Create, por exemplo, create column integer PostgreSQL. Ou seja, eu quero criar uma coluna, certo? Eu quero criar uma coluna do tipo inteiro no PostgreSQL. Então eu vejo aqui as opções que tem disponível, vou clicar nessa primeira aqui. E é bem aí, pessoal, se vocês tiverem a dúvida de como fazer uma inserção, como criar uma tabela, uma coluna, remover, etc., recorre para o Google, não tem erro. Você sempre vai ter alguém que já teve dificuldade nisso, achou uma solução e a comunidade é bem ativa nisso, então sempre tem alguém te ajudando. Aqui então ele me diz, para adicionar uma nova coluna aqui, ó, numa tabela existente, eu utilizo esse comando aqui. Lógico que esse é o comando mais simples, um dos mais simples, digamos assim. Se eu quisesse fazer algo mais elaborado, eu teria que ir adicionando novos atributos nessa minha consulta, correto? Nessa minha função SQL, melhor dizendo, não é bem uma consulta. Então eu vou colar ele aqui. Então, alter table name, ou seja, qual a tabela aqui que eu estou modificando, que eu quero modificar ela, que eu quero fazer a inserção na minha coluna. É a tab, Produção Agrícola Brasil, correto? Adicionar coluna. Qual o nome da minha nova coluna? O nome da minha nova coluna é Produção Underline T. Aqui, se por exemplo eu quisesse criar um nome da coluna com caixa alta, eu teria que utilizar aspas daí. Como eu trabalho tudo com minúscula, escrevo em minúscula aqui, beleza, sem problema. Data type, integer, porque é a coluna que eu quero criar do tipo integer. Correto? Então, eu estou pegando a minha tabela Tab Produção Agrícola Brasil e estou falando para o meu banco de dados. Nessa tabela, cria uma nova coluna com formato inteiro, correto? Então, eu executo aqui, espero o processamento rolar. Ok, menos uma linhas, 1.6. Ele traz esse número negativo aqui porque ele não modificou as linhas em si, né? Ele só fez a adição de coluna. Então, vou atualizar aqui, dar um refresh, seleciono o meu esquema, refresh. Agora, se eu vir aqui em Tab Produção Agrícola novamente, eu vou em Info. Deixa eu ver aqui, rastreamento, consulte. Deixa eu ver aqui. Ele não está atualizando. Deixa eu ver aqui no meu PGAdmin, se rolou sem problema. Cadê? Refresh. Aqui, ó. Ele adicionou aqui. Deixa eu só fechar meu gerenciador aqui, porque ele não está atualizando. Tenho que descobrir depois qual que é o porquê desse problema ali. PostGIS, PostGRI, Public. Aqui, ó. Produção underline T, int4. Correto? Então, se eu vir na minha tabela aqui, eu tinha essa coluna prod underline T e agora eu tenho uma nova coluna produção underline T. A diferença é que essa coluna aqui é do tipo varchar, ou seja, ele está interpretando isso aqui como um caractere e não como um número inteiro. E essa coluna do tipo inteiro, mas vocês percebem que está tudo nu aqui, ó. Nu. Ou seja, ele não tem nenhuma informação gravada aqui ainda. O que eu vou fazer agora é copiar esses valores aqui para cá. Aí eu vou usar a colinha novamente aqui no meu PGAdmin. Se eu vir aqui na tabela, eu clico o botão direito. Aqui em scripts ele tem aqueles scripts default que eu comentei para vocês, tudo mais na última vez, certo? Então eu venho aqui, ó, update. O porquê? Eu quero pegar essa tabela que existe e quero atualizar alguma informação dentro dela. Nesse caso, eu quero atualizar a coluna produção underline T, correto? Então eu venho aqui, script, update.
Eu poderia também recorrer ao Google lá pesquisar how to update a column on PostgreSQL, ou mesmo como atualizar coluna no PostgreSQL, também tem algumas opções em português. É muito mais fácil você achar soluções em inglês. Isso envolvendo qualquer coisa de geoprocessamento, em inglês vai ter muito mais opção do que em português. Mas você também pode começar procurando em português, se você tiver dificuldade com o inglês. Aí se você não achar, eu começo a recorrer para o inglês e tudo mais. Em alguns casos extremos você vai acabar achando até em outros idiomas, alemão e tal. Daí você vai para o Google Translate mesmo e se vira nos 30, né? Não tem muito para onde recorrer, digamos assim. E daí eu vou voltar aqui na minha janela SQL, correto? Vou colar aquilo ali, a colinha, né, que eu fiz lá. Então, o que eu estou fazendo? Eu quero atualizar essa tabela aqui, que está no esquema public, correto? Quais colunas eu quero atualizar? Eu quero atualizar somente a coluna produção underline T, certo? Então, essas aqui eu não preciso. Essa aqui eu vou usar uma colinha. Eu vou Ctrl C aqui, só para colocar aqui. Where. O where serve para o seguinte, para eu apontar, eu quero atualizar a coluna produção underline T, where é onde. Eu quero atualizar essa coluna onde tal condição for aceita, ou seja, aonde a coluna município for Foz do Iguaçu, onde a coluna município for Cascavel, ou seja, ele atualizaria somente a coluna produção underline T naquele município específico que eu selecionei, por exemplo. Nesse caso, eu quero atualizar toda a coluna, independente de outro campo. Então, eu vou apagar isso aqui. E aqui eu estou atualizando a coluna produção underline T, que eu recém criei do tipo inteiro, com o dado da coluna prod underline T. Só que tem um problema aqui. Essa coluna é do tipo varchar, como eu comentei, e a nova coluna é inteiro, correto? Então, se eu rodar essa consulta aqui, ele vai me retornar um erro. Porque ele vai falar para mim, você está tentando atualizar a coluna produção underline T, só que o dado fonte, ele está do tipo varchar e a coluna inteiro. Então, são dados incompatíveis, eu não consigo fazer essa cópia. É o que ele vai retornar para mim. Eu vou executar aqui para mostrar para vocês. Ou seja, a coluna produção underline T é do tipo inteiro. Ou seja, a coluna que eu recém criei é do tipo inteiro. Só que a expressão, o que ela me retorna, que é a coluna prod underline T, é do tipo varchar. Então ele não vai funcionar. Então eu tenho que fazer uma adaptação aqui. Eu tenho que dizer aqui para o meu comando que essa coluna prod underline T, na verdade, é do tipo inteiro. Então eu coloco aqui integer. O que eu estou fazendo? Eu estou trazendo essa coluna aqui como inteiro, no formato inteiro, certo? Então eu estou atualizando inteiro com inteiro, aí ele vai dar certo. Cuidar para não executar deixando o texto selecionado aqui, porque se o texto estiver selecionado e você executar, ele vai executar somente o que estava selecionado aqui, o que vai causar um problema, certo? Agora, se eu vir aqui no meu pgadmin, eu vou atualizar aqui. E ó, já adicionou a coluna, já existia, né? Deixa eu ver se ele vai atualizar agora, vai dar o mesmo erro que deu antes. Aquele erro que apareceu, provavelmente alguma configuração do QGIS, alguma coisa está faltando, depois vou ter que resolver. Se eu ver aqui, ó, esse erro aqui, ó, ele está tendo um problema na atualização aqui do meu gerenciador de banco de dados, certo? Então eu vou abrir ele novamente aqui. Erros são comuns também, sempre tem um jeitinho para resolver, só que eu não vou fazer isso agora. Então, eu tenho a minha tabela aqui. E ó, vocês podem observar que agora ele copiou os valores. Ele pegou os valores dessa coluna aqui e copiou para a coluna nova, certo? Se eu vir aqui no info, ó, produção underline T, tipo inteiro, prod underline T, varchar. Agora eu posso remover essa coluna prod underline T, porque eu não preciso mais dela. Eu poderia vir aqui também, ir lá no Google e procurar como remover uma coluna, etc e tal. Ou no pgadmin, eu posso vir aqui. Deixa eu abrir o meu pgadmin aqui. Vou atualizar aqui, né, só para atualizar a tabela. Seleciono a coluna aqui, clico o botão direito, delete drop, ok.
Deixa eu atualizar aqui só um pouquinho, vou atualizar aqui. Eita, teimando. Refresh. Ele está deletando ainda. Não, refresh columns, done. Project, delete drop. Ah, eu cliquei no no, vacilo. Que yes, pronto, agora sim. Então eu removi a coluna anterior, deixei só a coluna nova do tipo inteiro, correto? Já vou evitar o trabalho de aparecer o erro ali, né? Vou abrir meu gerenciador. Agora eu tenho somente a coluna contendo a produção em toneladas do tipo inteiro aqui. Beleza? E agora o que eu vou avançar, esse vídeo a minha ideia é ser bem mais curto, né? Porque os últimos vídeos estavam, sei lá, meia hora cada um, é muito tempo. Então vou tentar fazer uns videozinhos mais curtos. Então, mas só para mostrar para vocês agora, uma consulta fazendo a união entre um dado aqui e o vetor municípios, correto? Então, o que eu vou fazer primeiro? Eu vou me basear nessa coluna aqui, cultura. Então, a primeira coisa que eu vou fazer é select distinct. O distinct serve para trazer os valores sem repetição, né? Nós já utilizamos outra vez. Aí eu vou colocar o nome da minha coluna aqui, que nesse caso é cultura. Cultura. From. Tab e tal. Então, executo. O porquê eu fiz isso? Só para saber quais são as culturas que eu tenho aqui, ó. 18 culturas. Eu vou pegar uma delas aqui para exemplo. Deixa eu ver aqui. Eu já tinha trabalhado com milho, né? Então, para diferenciar um pouco, eu vou pegar soja aqui. Tá bom? Então, selecionei soja, vou dar um Ctrl C aqui para copiar. E vou colar aqui embaixo, ó. Só para eu ter o nome colado aqui, ó. Vocês podem perceber que ele está num cinza mais clarinho aqui no A com tio. É porque ele não aceita os caracteres, então tem que colocar isso aqui em aspas, entre aspas, perdão. Aqui, ó. Para depois eu conseguir trabalhar, utilizar esse texto aqui. O que eu quero fazer agora? Eu vou selecionar todos os dados, asterisco, dessa coluna onde where cultura, ou seja, onde a coluna cultura me trouxer somente esse valor. Ou seja, estou selecionando todas as colunas da minha tabela que contém a produção agrícola brasileira, somente onde a coluna cultura trouxer esse valor aqui, correto? Oh, perdão, aqui é aspas simples, aqui é. Aspas duplas é para nome de coluna, aspas simples é para o atributo que está dentro da coluna, né? Aqui. Ou seja, pode perceber, ó, ele trouxe 2.274 linhas. E a cultura agora só tem soja, 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 porque ele filtrou meu dado e trouxe somente a produção soja em grãos. Eu poderia pegar esse valor e carregar lá no meu QGIS. Então, clico aqui, ó, carregar com uma nova camada. Coluna de geometria não precisa porque não tem. Coluna com os valores únicos, PK, que é essa coluna aqui, porque o PK é a chave primária sem repetição, certo? Então os valores não se repetem aqui. Produção, soja, toneladas, por exemplo. E carrego a tabela. Só que ela não tem geometria, tá certo? Porque ela é só a tabela. Então, olha aqui. Eu trouxe os 2.274 linhas aqui de todos os municípios brasileiros que têm a produção de soja em 2017. Tem menos municípios do que a quantidade que tem no Brasil. O Brasil tem quase 6 mil municípios, se eu não me engano. Porque aqueles valores que nós removemos que tinha 3 pontinhos ou que tinha hífen, que são dados sem produção, ou seja, municípios sem a produção, eles foram removidos, né? Então por isso que ele está trazendo uma quantidade menor de municípios. Esses municípios são somente aqueles que têm a informação de produção de soja. Perfeito? Agora, só para exemplificar mais um pouquinho o porquê agora de ter essa seleção e tudo mais, eu vou fazer a união com a geometria brasileira. Eu vou voltar no meu gerenciador aqui. Eu preciso dar um nome para essa tabela aqui. Eu vou dar um apelido para ela de A.
Então eu coloco aqui A ponto asterisco e aqui A ponto cultura. Ah, o porquê disso? Porque estou selecionando todas as culturas da tabela A. E nesse caso a minha tabela A é essa aqui. Pelo seguinte, porque eu também vou precisar da tabela com geometria, que é a minha tabela B nesse caso aqui. B, correto? E B.dgeon, opa, geon aqui. Deixa eu só lembrar o nome que eu coloquei aqui, geon, correto. B.geon, ou seja, aqui eu estou trazendo todas as colunas da tabela contendo a produção agrícola brasileira, que eu apelidei de A, e eu vou trazer também a geometria da tabela vetor municípios. Essa tabela vetor municípios tem o contorno de cada município brasileiro, certo? Então eu vou fazer agora uma união entre a produção de soja e a geometria daquele município correspondente. E aqui eu tenho a minha condição. Qual a minha condição? Onde a coluna cultura da tabela de produção agrícola tem a soja, ou seja, somente esses dados aqui. Só que eu tenho uma outra condição, um AND. AND A ponto geocódigo igual B ponto geocódigo. Lembrando, pessoal, que essa coluna geocódigo aqui é o que faz a amarra entre as duas tabelas. Porque cada município tem um valor único de geocódigo, lembram-se? Então, tanto na minha tabela com produção agrícola, quanto na minha tabela que tem a geometria dos municípios, essa coluna aqui é a mesma para cada um dos municípios, certo? Então, eu estou trazendo todas as colunas da tabela de produção agrícola, somente referente à soja, e eu estou trazendo a geometria da tabela contendo a geometria dos municípios, e tudo isso aqui somente onde na tabela contendo a produção agrícola a coluna geocódigo seja igual à coluna geocódigo da tabela contendo municípios. E eu vou executar aqui. É para voltar a mesma quantidade de linhas. Olha aqui, ó, mesma quantidade de linhas. O que, que mudou? Essas colunas aqui, ó, essa 1, 2, 3, 4, 5, 6, é a mesma coluna que tinha aparecido anteriormente. São as mesmas colunas. A única diferença é que agora eu tenho a coluna de geometria aqui. Essa coluna de geometria está vindo dessa tabela aqui, ó. Vetor municípios, que é essa coluna aqui. Ou seja, além da produção de soja nos municípios, eu tenho também o contorno desse município. Agora eu posso carregar isso aqui como uma camada no meu QGIS, no meu Canvas, com uma camada vetorial ali. Então eu vou selecionar aqui o PK ainda, porque é o meu identificador sem repetição. Também poderia ser o geocódigo, porque como eu estou refinando o dado aqui somente para soja, nenhum município se repete. E se nenhum município se repete, automaticamente o geocódigo também não se repete. Perfeito? Coluna de geometria G1. Produção soja toneladas. Vou colocar um Brasil aqui para diferenciar. E fechou. Vamos carregar esse dado aqui. Vamos ver se deu certo. Deixa eu substituir isso aqui por geocódigo. Parece que não carregou. Só um pouquinho aqui, geocódigo. Removo o PK. Coluna está certa, DG1, produção, soja, Brasil. O meu gerenciador provavelmente tem algum erro, que ele não está permitindo carregar aqui. Bom, vou fazer o seguinte, eu vou repetir o processo, deixa eu fechar aqui meu gerenciador, uma nova janela SQL aqui. Vamos ver se ele vai continuar teimando. Ele não copiou. Bom, vou montar de novo aqui a consulta. Select A ponto asterisco B ponto geon from tab produção agrícola ponto A vetor B where A ponto cultura igual
Aqui eu vou ter que usar uma colinha, porque de cabeça eu não vou lembrar exatamente o texto. Cadê? Soja, soja, soja. Soja. Soja, espaço em grão. Ok. Soja, espaço em grão. And a.geocódigo igual b.geo. Tô tendo que repetir aqui porque eu dei um Ctrl C, Ctrl V e acabou não copiando o texto. Então tendo que repetir o processo aqui. Carregar, vamos ver se vai dar certo agora. PK aqui. Legião, produção, soja, Brasil. Depois eu edito o nome no QGIS, então não tem nenhum problema. Agora sim. O problema, pessoal, que tá dando essas travadas aí é no meu gerenciador de banco de dados. Ele não tá legal, não tá funcionando bem não. Deixa eu dar um zoom aqui. Aí. Esses vazios que tem aqui, pessoal, é porque são aqueles municípios que a gente acabou deletando da produção de soja, certo? Então, todos os municípios que estavam aqui, que é na região amazônica principalmente, tem alguns outros municípios aqui também, tudo mais, foram aqueles municípios removidos. Ele está trazendo somente a quantidade de feições que tem produção de soja. Então, se eu vir aqui, ó, abrir a tabela de atributos, ele vai ter aqueles 2.000 e pouquinhos municípios, ó, 2.274 municípios, correto? Agora, o que eu posso fazer? Como eu tenho a minha coluna agora do tipo inteiro aqui, eu posso vir fazer uma classificação aqui visual. Aplicar um estilo, certo? Para eu ter um gradiente de produção aqui. Eu venho em estilo, seleciono graduado aqui, a coluna produção underline T, certo? Seleciono a paleta de cores aqui. Deixa eu pegar green aqui. Classifico, aqui tem algumas funções, né, de como distribuir toda essa tua classificação, tudo mais, a quantidade aqui. Ok. E ele vai aplicar um aqui, ó. Ou seja, esses municípios mais escuros aqui, ó. Cadê? Não, esse aqui não ficou legal porque está baseado no desvio padrão. Deixa eu pegar aqui, ó. Quantio é esse aqui que eu quero. Isso. Ou seja, esses municípios aqui, ó, que tem a coloração verde mais escura nessa minha paleta de cores, é onde tem a maior produção de soja. Ou seja, o intervalo de produção está entre 59, 60 mil toneladas, aqui arredondando, claro, até dos 2.157.000 toneladas. Então aqui são os maiores produtores de soja, segundo o dado do IBGE. Aqui no Paraná também tem um verde e tudo mais. E aqui nas cores mais claras, os verdinhos mais claros, por exemplo aqui, esses outros municípios aqui, se eu identificar aqui, ó, usar o identificador de feição, eu consigo ver aqui, ó, o município é Rio Branco, ele tem produção de soja de 180, segundo o dado do IBGE, correto? Então, pessoal, o que foi feito agora nesse vídeo foi adicionar a coluna nova, correto? Que é a produção underline T, no formato inteiro agora e fazendo a cópia dos dados de produção da outra coluna. E agora eu consigo fazer essas consultas SQL mesclando a coluna de produção, tudo mais, a produção agrícola, seja de soja, milho, algodão, qualquer produção, e vincular a geometria dos municípios brasileiros, correto? Então, nesse vídeo é só isso, eu vou dar continuidade no próximo, e até a próxima.